Primeiro eu faço uma introdução geral, daí eu vou falar do livro que ele trata da intimidade, que dialoga com a maioria de vocês da psicologia, né? Então, o livro 1 dialoga mais com a teoria da psicologia, o Heidegger e a psicanálise também discute com essas disciplinas, né? Das ciências humanas e tal. E deixa eu ver se eu consigo me pôr de outro jeito aqui. Eu não gosto de ficar me olhando. Mas acho que tem o Speaker View, né? E tem o... Vou deixar assim mesmo. Então, rapaz, André, eu vou começar e você vai me dizendo aí, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem abrir né? Quer fazer um formato meio prosa, Juliano? Você vai fazendo a sua apresentação e quando a gente tiver algumas questões, a gente vai colocando junto para fazer um caldo? O que você acha? Um negócio mais samba? Pode ser, assim? Aí eu leio aqui ou você me mostra. Que às vezes eu posso estar... Aí você diz para mim o que eles escreveram. Às vezes eu vejo, mas eu fiz uma introdução geral. Qualquer coisa, o pessoal também tem microfone aberto, viu, Juliano? Qualquer coisa, o pessoal abre o microfone e interrompe, que nós é assim mesmo aqui no DASE, né? Tudo família, tudo em casa. Tá bom. Então, fechou. Se vocês quiserem perguntar, vocês abrem aí e podem me interromper, tá? Então, vamos tentar ir direto. A gente faz sem intervalo. E aí ganha 10 minutos, tá? Ó, eu vou fazer uma geralzinha do Sloterdijk, depois eu entro no livro que interessa mais a vocês. Já saiu no Brasil, é o Esfera Zoom. É uma analítica do íntimo, da intimidade humana, né? Que, segundo ele, seria o que, como vocês dialogam mais de perto com o Heidegger, seria para ele o que faltou no Heidegger, uma análise mais forte da intimidade, vamos dizer. Ele fala do ser com, mas não faz propriamente uma análise do ser com nas relações fortes, tipo relação de amizade, amor, mãe, bebê, e as relações onde formam o eu, né? Então, ele já parte do Dasein adulto, vamos dizer assim. O Sloterdijk vai partir da formação do eu, né? Ele vai fazer uma espécie de analítica do espaço que vai desde da criança dentro do útero, até ela nascer, a mãe pegar ela. Então, é uma espécie de expansão em relação... Mas vocês vão ver que tem um diálogo com Heidegger, né? Quase que uma expansão. Ele vai no ponto onde o Heidegger tinha ponto cego. Eu vou falar um pouco no geral do Esferas, que é a obra principal dele. Daí eu entro no Esferas 1, porque essa obra Esferas é uma trilogia, sabe? São 3 volumes. Aí o primeiro é que é mais importante para vocês, e vocês têm sorte porque já tem aqui, né? E é esse que faz uma ontologia do espaço íntimo, né? Agora eu vou falar no geral, tá? Um pouquinho. Eu tenho umas notas, daí eu vou para o Esferas 1. Então, o surgimento de uma... vou falar assim uma coisinha que eu preparei. Esse é só rapidinho, né? É para situar a obra dele, porque é um autor vivo, né? Do século XXI, já entrando no... Ele começou a publicar em 83, né? Então, é um homem de 73 anos. Então, para situar vocês no geral, né, da obra, né? O surgimento de uma nova narrativa filosófica abrangente, né, que é uma narrativa filosófica muito que vai desde a pré-história até hoje, então ela é bem abrangente, né? Capaz de produzir um diagnóstico forte da atualidade. Nessa obra também vai ter um diagnóstico da atualidade, né? Reposiciona as filosofias precedentes, né? Então vai ter um diálogo com as filosofias que imediatamente antecederam ele, né? Necessariamente acontece isso. E possibilita um diálogo fecundo com elas. É o caso, então, da relação Sloterdijk e Heidegger, né? Então, a obra do Sloterdijk é uma excelente maneira de introduzir jovens estudantes na filosofia a partir da experiência do agora, do mundo globalizado,
né? É uma filosofia do contemporâneo mesmo, né? Desse lugar onde nós estamos vivendo hoje, né? Então, a minha tese aqui, que é um pouco já consensual, aquilo que o Hegel foi para o início do século XIX, o Marx e o Nietzsche para o final do século XIX e início do XX, o Heidegger e o Adorno para o período entre guerras e o pós-guerra, com a presença da bomba atômica e etc., Sloterdijk é para o início do século XXI. Né? Então, ele seria o filósofo de hoje, vamos dizer assim, né? Sua narrativa megalômana, que é uma narrativa que pega desde dos primeiros grupos, vamos dizer, desde a pré-história, vamos chamar assim, né? Sua narrativa megalômana, aberta a todos os saberes e acolhedora de tudo que foi produzido pelas ciências, né? Ele dialoga não só com a filosofia, mas também com as ciências humanas, biologia, né? Possibilita um diálogo vivo e produtivo com as obras mais relevantes da filosofia precedente. No caso de vocês vão ver que tem um diálogo forte com Heidegger. Ele fala que nesse livro ele quer complementar o Heidegger, né? É uma espécie de ser e espaço. Não ser e tempo, mas é uma análise da espacialidade existencial. É o onde do Dasein, né? E vocês vão ver que isso ele faz, ele realmente leva isso a cabo nesta obra, que eu vou depois falar um pouco para vocês aí mais bate-papo em vez de ler. Então, a obra desse filósofo alemão, ela renovou a filosofia, ela vem renovando a filosofia nos últimos 37 anos, desde 1983, quando ele publicou a Crítica da Razão Cínica. É um livro que virou best-seller na Alemanha, né? Na Alemanha, livro de filosofia pode virar best-seller, com mais de 200 mil exemplares vendidos. No Brasil, não sei se vendeu uns 2 mil, mas vendeu 200 mil. E isso faz 36 anos que ele vem renovando a filosofia alemã e europeia. Quer dizer, Sloterdijk é considerado um filósofo assim, divisor de águas, como se ele acertasse o relógio epocal, nos colocasse no presente do século XXI, já com todas essas questões que a gente tem hoje, né? O virtual, a pandemia, ele já engloba tudo isso, né? Essa renovação da filosofia é oriunda da introdução de novos temas, né? E um vocabulário, enfim, essa renovação oriunda da introdução de novos temas e vocabulários na filosofia acarreta também um debate, tem um debate muito forte, né? Legal, e um reposicionamento das filosofias precedentes. Embora o pensador de Karlsruhe, a cidade onde ele foi reitor dessa universidade chama-se Karlsruhe, ele mora lá, nessa cidade, foi reitor dessa faculdade lá até uns 8 anos atrás. Embora o pensador dessa cidade releia toda a tradição filosófica e inicie suas mega-narrativas, vocês vão ver que ele é meio megalômano, tem mega-narrativas, porque ele não vem da Grécia para cá. Em geral, os filósofos vêm da Grécia para cá, né? Ele inicia essas mega-narrativas muito antes do usual começo grego, né? Então, o Hegel, o Nietzsche, o Heidegger, a Hannah Arendt e outros, sempre os filósofos começaram, em geral, a partir dos gregos, né? As polêmicas na Alemanha, em 1999, com Habermas, tem uma polêmica famosa lá com Habermas, em 99. Em 2009, com Axel Honneth, são os representantes da última geração da escola de Frankfurt, sabe? Atestam a força da intervenção desta obra nos debates do presente. Então, hoje eu vi uma enquete lá de uma filosofia alemã, é o intelectual europeu mais influente e mais citado, né? Então, na Alemanha é considerado o filósofo alemão, é como se ele tivesse, vamos dizer assim, deixado Habermas para trás.
Ele é já traduzido em italiano, espanhol, né? No Brasil está sendo traduzido, mas está um pouco ainda mais devagar, né? E não há como evitar a turbulência, né? Elas são inevitáveis quando uma nova obra surge no horizonte e esta se articula a partir de novas premissas e novas questões. Então, tem uma espécie de turbulência quando uma filosofia, um pensamento novo, ele chega e debate com, né, causa necessariamente aquela ondulação, né? Pequenos tsunamis, porque você é obrigado a acolher, a fazer uma recepção daquilo. Você tem que ler com aquilo e, às vezes, aquilo bate em coisa que você até então estava acostumado, né? Então, eu vou partir para vocês da mega narrativa do projeto Esferas e depois volto um pouco para o jovem Sloterdijk, pois nessa Esferas, né, já aparecem desenvolvidas duas questões caras ao Sloterdijk. Aí vocês já vão ver uma diferença com o Heidegger aí, né? Duas questões: sair do afeto do não e do negativo. Vocês vão ver que tem a negatividade no Sloterdijk não é originária, essa fenda, ou a falta, a falha, né? Como, vamos dizer, a coisa mais precedente, você cai no mundo a partir dessa fuga da fenda. Ele vai questionar o afeto do não e do negativo e o pathos do desamparo, né? Então, aí tem uma discussão com Heidegger e Lacan, né? Então, tem uma mudança de Stimmung. Stimmung é o afeto de ânimo, né? O estado de ânimo. Uma mudança de Stimmung filosófica do não para o sim, né? E uma relação mais serena e menos apocalíptica com a modernidade. É o famoso afastamento de Heidegger e do pathos apocalíptico da primeira geração da teoria crítica. A narrativa Esferas, bom, então o que é importante para vocês? Ele quer pensar uma antropologia filosófica mais exuberante, não pautada na negatividade, né? Como se os seres humanos assim esburacados não fossem o universal, mas uma possibilidade antropológica daqueles que tiveram más alianças de complementação quando chegaram ao mundo, né? Então, o vazio, a negatividade originária não seria um traço da condição humana, mas um traço específico de alguns tipos, vamos dizer assim, de pessoas que não foram bem complementadas na chegada ao mundo. Vocês vão ver depois o que é esse complementadas, que são as relações de ressonância, né? Relações vamos dizer, de intimidade, onde faz assim uma espécie de estufa para crescer o si mesmo, para crescer o self, o selbst, como se diz em alemão, né? O si mesmo. Esse é um deslocamento em relação a Heidegger e Lacan, embora ele esteja em diálogo com Heidegger, né? Depois eu falo para vocês um pouco do Lacan, se vocês se interessarem, né? Então, esse é um dos aspectos que a gente vai ver. E a narrativa Esferas tenta introduzir um início positivo do Dasein no mundo, né? Substituindo o jogado, Geworfenheit heideggeriano, a alienação e o desamparo por uma antropologia exuberante da sustentação e da levitação. Quer dizer, se o Dasein chega ao mundo e encontra um outro, né, que dá aquilo que você precisa, se doando nesse gesto, você encontra aquilo que é dado quase como uma criação sua. Então, esse começo do Dasein no mundo, ele tem um sinal de exuberância, de riqueza, e não de abandono ou de Geworfenheit, né? de estar jogado. A narrativa Esferas dá continuidade ao esforço sloterdijkiano de pensar o início, pensar o começo, o nascimento como um evento importante.
Se o Heidegger não deu conta do ser para o início e de entender o Dasein infantil, Sloterdijk avança bastante as considerações de Hannah Arendt sobre a natalidade. Estão entendendo? Quer dizer, ele vai tentar pensar o começo. Por isso que a analítica dele não são, vamos dizer assim, não são só estruturas como no Heidegger, mas ele vai partir de uma descrição do Dasein dentro da placenta, dentro do útero, sustentado por esse complementador que é a placenta. Esse seria o primeiro o primeiro serem, seria essa primeira inclusividade, seria a relação com o duplo placentário que me protege, né? Quer dizer, você quando nasce, não nasce sozinho, logo depois vem a placenta, então você já estava, vamos dizer assim, amparado, né? E aí surge uma mãe que abraça, que recolhe, né? Que tem um cheiro. Então a mãe aparece como um segundo receptáculo imunológico de sustentação, né? Você vê que é um pensamento imunológico. O Dasein não está jogado, mas ele está recebido e amparado. É uma espécie de filosofia imunológica, como ele fala, né? Vocês vão ver por quê. Então, ele começa do começo. O Heidegger começa daquela medianidade, né? Do termo médio, o Dasein já no mundo do adulto, né? O Sloterdijk não, vai fazer uma coisa da gênese mesmo, desde o feto, né, até o nascimento e até toda, enfim, ele vai aí, vocês vão ver que é um projeto muito ambicioso, né? E o Heidegger não dialogava com as ciências, né, positivas, né? Ele é que dialoga com a etnografia, a psicologia dos autistas, como é que alguém fica autista ou psicótico, né? Ele vai ter uma abrangência muito grande. Então, ó, são os 3 livros são livros do que trata então esse projeto Esferas, né? São livros os 3 sobre o espaço e a imunização. Pensar a imunidade, né? Após o pensamento da desconstrução do real e do originário. Qual que é a tese do Sloterdijk? O ser humano cria proteções, ele precisa de proteções e ele as cria, e ele enlouquece no desamparo, né? Se você chega ao mundo e não tem um outro, você rasga, né, a exterioridade, você não consegue chegar a si e enlouquece, né, no desamparo. Proteção, as proteções não são para serem desconstruídas, a fim de encontrar um Dasein heróico e corajoso atrás delas, né? Quer dizer, a imunização, a filosofia do século XXI teria essa marca, vamos dizer. Vamos pensar as construções imunológicas, né? E, de algum modo, ele fala, vamos parar com essa mania desconstrutiva, né? Um pouco essa tese aí, né? Contra Derrida, alguns os heideggerianos, né? Então, o que ele pretende é recontar a história das imunizações e das sustentações do Dasein ao longo dos mundos que ele inventou para si. Tá vendo? Os mundos são arquiteturas imunológicas, são construções imunológicas, né? O primeiro mundo é a mãe e a criança. Essa é a primeira inclusividade. O Dasein se encontra, vamos dizer, incluído nesse 2 em 1, nessa co-subjetividade complementadora. Não é intersubjetividade, porque ainda não tem um e o outro, eles estão misturados nessa dependência, vamos dizer, radical, né? Esse 2 em 1, a mãe, vamos chamar o quem está cuidando, é o primeiro mundo do Dasein. Então, a história da filosofia e também a das religiões e das culturas são histórias de sistemas e de arquiteturas imunológicas. Quer dizer, a filosofia é design imunológico, as religiões, as formações culturais são desenhos imunológicos. A filosofia também ela é um design imunológico, entendeu? Quer dizer, o 2 em 1 da mãe já é o primeiro continente
que guarda um dentro. Então, você está sustentado no interior desse espaço. Vamos dizer, o bebê não está jogado aí, né, ao pé das coisas, dos seres, no estranhamento e na perplexidade, mas ele está sustentado, amparado, numa ressonância. Vocês vão ver aí, é uma análise, são lindas as análises, né? Mas a filosofia, então, ela é um design imunológico. Se o Heidegger redigiu Ser e Tempo, Sloterdijk redigirá o seu Ser e Espaço, na medida em que o lugar é sempre uma imunização contra a exterioridade e o estranho. Então, ter lugar é imunizar-se contra a exterioridade e a estranheza. Então, a questão é como é que alguém chega a ter lugar, né? Como é que na clínica você consegue ofertar lugar para quem está sem lugar, né? Só para fazer propaganda, eu publiquei um livro em 2018 chamado Recusa do Não Lugar, onde eu trato um pouco dessas questões, né? E lá vocês podem... Tem um diálogo Sloterdijk com Heidegger, Adorno, Deleuze, essa tradição da filosofia precedente, né? Mas vocês entenderam? Quer dizer, você chegar a ter um lugar já é uma imunização contra essa Sibéria, né, da exterioridade, né? Então, o primeiro mundo do Dasein infantil já é o outro humano, né? Ele não está jogado, ele está sustentado. Uma analítica do lugar e do espaço é o que oferece esse projeto Esferas. Ele vai oferecer isso, uma analítica do espaço e do lugar. A obra oferece um princípio contínuo, né, um princípio de continuidade, capaz de consolidar uma analítica do lugar que cobre desde os agrupamentos arcaicos, quer dizer, grupos de tribos e clãs, né, e desde o feto também na barriga da mãe, até as formas de vida contemporâneas. Quer dizer, ele vai desde tribos lá, você pega lá os pigmeus na Austrália, até um cara no laboratório a Fleury fazendo uma ressonância magnética. Você vai tentar pegar tudo isso, né? Esse contínuo, qual que é esse contínuo aí? É a ideia mestra, a ideia condutora de receptáculo imunológico. Quer dizer, o Dasein, o homem está sempre no interior de espaços construídos por ele mesmo para poder se manter defendido contra o surto da exterioridade. Quer dizer, o que o Heidegger apontava mais para abrir para essa exterioridade, para a angústia, para a questão originária, as proteções contra isso. E essas proteções para ele não são alienantes, não são uma espécie de narcose, como os heideggerianos acham que o mundo é uma narcose, né, o impessoal e tal. O Sloterdijk vai dignificar as imunidades. Então, a ideia de receptáculo não é ela que permite percorrer e identificar as várias formas de inclusão, né? As formas de inclusividade, quer dizer, como é que eu não estou jogado para fora e excluído, como é que eu estou dentro e incluído? As formas, ele vai pensar as formas de inclusividade e do ser em. Ser em. Você vê que ele está continuando a analítica do Heidegger do ser em. Então, ele vai desde os receptáculos metabiológicos que abrigavam os primeiros hominídeos, as tendas protoculturais erguidas na savana africana, né, quando os primeiros gorilinhas, vamos dizer, já humanos, vamos dizer, eles saíam da natureza para estender tendas culturais e falar, não faz xixi aqui, dorme assim, dorme assado, uma espécie de tenda protocultural onde o homem vai se exilando da natureza, né? Ele vai essas tendas erguidas na savana africana, nas quais os primeiros grupos se autoclimatizam, né? Eles climatizam esse espaço interior, um tipo de afeto, jeito de dormir, né? Tá entendendo? Dentro dessas primeiras bolhas, dessas primeiras esferas culturais, o homem começa a se tornar um hominídeo, ele vai se autoclimatizando.
até a estadia na atual superinstalação técnica artificial que nós estamos hoje, que ele chama de tecnosfera, né? Então, ele vai desde as primeiras tendas culturais, dos primeiros hominídeos, né, até a estadia na tecnosfera, né, nessa superinstalação artificial, que o Heidegger chamava de Gestell, né? A gente aqui agora falando virtualmente, as conexões midiáticas, a comunicação absoluta, ele vai desde esse início aí até o agora do globo globalizado. Então, depois vocês podem, qualquer dúvida, né? O Sloterdijk mostra com uma riqueza de detalhes essas sucessivas metamorfoses na forma do mundo. Tá vendo? O mundo vai mudando de forma, esses recipientes imunológicos vão mudando de forma. Não se narra a história do ser, a história do niilismo, né, como Nietzsche, ou a história da luta de classes, como Marx, ou a do desenvolvimento do espírito, né, que é o Hegel, mas a história dos recipientes imunológicos, quer dizer, a história dos receptáculos imunológicos onde a gente se incluiu, onde o homem existiu e ainda segue existindo. Quer dizer, nós estamos dentro hoje da tecnosfera. Então, esse projeto mega ambicioso, que vai desde a pré-história até nossos dias, ele permite, isso que é incrível nessa obra, né? Ele permite dar um endereço epocal e o onde de qualquer ser humano que tenha passado pela Terra, né? Quer dizer, qualquer pessoa que existiu em alguma cultura, você consegue dizer onde ela estava quando estava no mundo, né? Onde estamos quando estamos no mundo? Em que mundo estamos? Responder a essas perguntas é dizer qual a morfologia imunológica que contém o aldeão do século XIII, o índio guarani, o cidadão ateniense e o morador da Pequim do século XXI. Né? Em que mundo que aquele Dasein está contido? Vamos exemplificar agora um pouco, para isso aí ficar menos abstrato. Ó. Qual o primeiro mundo do Dasein? Resposta, para não complicar, a mãe. A mãe pode ser homem, pode ser um outro ente, não precisa ser a mulher, né? A mãe, ela é o exoútero complementador. Assim, longe de partir, em vez dele partir do sujeito e do indivíduo, a primeira inclusividade é o 2 em 1 da mãe e do bebê. Quer dizer, você não parte do sujeito e do indivíduo, você parte de um pré-sujeito, de um pré-indivíduo, que é uma espécie de dueto, de 2 em 1. É uma díade. Quer dizer, o Dasein começa como díade. Ninguém começa como um Dasein singular individual. Você começa como díade. Isso aí vamos dizer assim, não tem como ser parte não de uma intersubjetividade, mas de uma consubjetividade. Né? Vamos dizer, o bebê, ele vai estar, vocês vão ver que ele está mergulhado na mãe, né? Ele está tem uma espécie de fusão simbiótica aí nessa topologia do íntimo, né? E você tem que fazer a analítica a partir daí, a partir dessa dualidade arcaica que ele chama de díades, uma díade de complementação. É no interior dessa díade que você vai criar o seu si mesmo, e vai mostrar como que isso acontece. Quer dizer, o self, ele emerge dentro da díade, a partir da díade. Isso depois eu mostro para vocês como é que acontece. Estar contido num colo, por exemplo, é uma inclusividade. A mãe faz o papel de uma arquitetura imunológica de sustentação. Né? O bebê não está jogado aí no aberto, né? Mas amparado e cuidado. Tem uma palavra forte, né? Cuidado. Ele não está fora, mas amparado e cuidado. Não está fora, jogado ao pé das coisas e dos seres. Aí seria aquela experiência da perplexidade, da estranheza originária, né?
mas ele está dentro, num espaço interior. Se ele já está num colo, cheirando a mãe, já tem um amparo tátil, sonoro, do mimimi, mimimi, ele já está dentro numa inclusividade. As inclusividades, tá entendendo? São regimes específicos de relação com o aliado. Aqui eu vou falar um pouco mais do Esferas 2, mas eu deveria ficar com vocês no Esferas 1, né? As inclusividades são regimes de relação com o aliado. Se nos formatos microesferológicos, quer dizer, o Esferas 1, bolhas, o subtítulo é bolhas, né? São as microesferas, quer dizer, são as esferas íntimas, né? Depois vai para esferas maiores, vamos dizer, né? Se no formato bolha o regime de complementação é do tipo feto-placenta e bebê-mãe, né? Tá vendo? Nas microesferas, você de início tem a placenta, depois você sai, tira a placenta, vem um outro complementador, vem, vamos dizer, vamos dar um exemplo de uma mãe, né? Aí a mãe é aquela que segura o bebê. Vocês vão ver que tem uma ressonância, né? Quando esses dois fazem um dueto musical, digamos, que eu toco a música que aquele bebê está sinalizando, né? Vamos dizer que eu estou conversando com vocês, eu falo de uma coisa que vem ao encontro do que vocês esperam, aquilo faz sentido. Então, aquilo faz uma música comum, né? Que vamos dizer que os dois estão criando juntos, né? É diferente de você impor ao outro enfim, organizar o outro delirantemente, segundo uma coisa só sua, né? Olha lá, meu filho vai ser o Neymar. Ao contrário de eu pegar uma dica que vem dele, né, e fazer essa música como se fosse um dueto musical, esse 2 em 1, sabe? Então, a relação mãe-bebê vai ser esse complementador, esse aliado. Ele chama de aliado, ele não fala mãe-bebê. Ele fala aliado ressoante. E o processo de animação do Dasein. Você precisa animar o outro. Para animar o outro, você tem que ter uma espécie de, como é que se fala? Sopro. Tem um sopro pneumático. Que é assim, vamos dizer assim, que eu sopro dentro do Pablo, da Luciana, vamos dizer, alguma coisa que coincide com a notícia, que casa bem com aquela corporeidade. Então, nesse preenchimento benévolo, né? Ela, vamos dizer assim, que ela começa a se animar. Eu falo, oh, que legal, aí o Pablo, a Luciana. Esse mimo, é nesse mimo, né, vamos dizer, que o Dasein pode ser animado, não ficar completamente abandonado, né? Então, o Dasein precisa de um sistema de mimos para poder se animar. Senão ele fica, vamos dizer, melancólico. Depois eu explico isso para vocês, né? Então, o Sloterdijk tem uma teoria, assim, da animação do Dasein, né? Como é que ele chega a si. Vocês estão entendendo, por enquanto, quiserem perguntar alguma coisa? Aí o formato globo implica... O formato globo eu não vou falar muito, que é o Esferas 2. Esferas 2 são umas 1000 páginas, que é uma história de Deus e uma história desde a filosofia platônica até o fim da Idade Média, né? O formato globo implica em uma aliança complementadora na qual o ser humano aparece como um sócio júnior, não um sócio menor, um sócio minoritário do absoluto. Aí a relação homem-Deus, que é a era metafísica, né? Voltaremos ainda para esclarecer melhor a arquitetura imunológica do Homo metafísicos, uma arquitetura desenhada por Platão e de duração bimilenária. Quer dizer, esse desenho de mundo que o Platão fez durou 2000 anos. Quando onde a espuma, aí somos nós, ele vai falar, quando onde a espuma, a autocomplementação individualista se dá por meio de aparelhos, dispositivos, próteses e sistemas de caridade e de solidariedade. Então, seria um pouco assim, o Bolhas fala da chegada ao mundo.
o globo fala do mundo na era metafísica, da Grécia e Idade Média, né? E as espumas falam da modernidade, né? Quer dizer, como se cada um está sustentado numa espécie de espuma, e tem várias outras espumas totalmente diferentes. A modernidade é como se fosse um prédio onde as coisas estão conectadas, mas estão separadas, né? Então, a gente aqui gosta de filosofia, tem um outro pessoal discutindo filatelia, selo, ali tem outro pessoal discutindo uma coisa que a gente nem sabe que existe. Então, o mundo moderno seria essa multiplicidade de espumas, né? Aí é uma analítica do mundo atual. Resume-se assim os 3 formatos que constituem a analítica do espaço. E sua epocalização. Então, esses 3 livros respondem à questão: onde estamos quando estamos no mundo, né? Se a microesferologia equivale a uma analítica do lugar íntimo, esse que nós vamos depois, eu vou falar só disso até o final. Se a microesferologia equivale a uma analítica do lugar íntimo, problematizadora, né, como veremos, do ponto de partida da psicanálise tradicional, que ele não parte mais de sujeito, né, sujeito e objeto, ele vai partir das díades, dessas relações do tipo 2 em 1. Isso que é fundamental, isso que é uma revolução vamos dizer, na filosofia, né? Você não parte mais de um eu, mas de um pré-eu que está em ressonância com o outro até conquistar o eu, vamos dizer, até vir a si. E esse vir a si não se dá de um modo alienado. Ele pode acontecer isso, né? E você não chegar a si de um modo legal, porque o complementador não ressoou aquilo que você traz, né? Então, por exemplo, no Lacan, quando eu tomo, o bebezinho toma a consistência dele numa imagem, no espelho, é porque já faltou a ressonância tátil, sonora, né? Então, o cara se aliena numa imagem para adquirir consistência, tá entendendo? Então, no sloterdaico, chegar a si não é necessariamente alienante, porque o outro pode estar em consonância. E aí, o que acontece entre esses dois, né, você, vamos dizer assim, vem a si de um modo exato. Não é necessariamente equívoco e alienação. Depois eu posso exemplificar isso para vocês. Que é muito que o sloterdaico, um terapeuta tem que fazer isso. Você tem que animar o outro corretamente, se ele está desanimado. Né? Quer dizer, se o cara chega psicótico, melancólico, não adianta você desconstruí-lo mais, né? Você tem que ofertar a possibilidade de um encontro onde ele ganhe corpo, ele ganhe si mesmo. Preciso pegar água, mas até aí vocês estão pegando mais ou menos a ideia, né? Até agora, estão entendendo um pouco aí? Só para eu saber se vocês estão ouvindo. Então, vou seguir, tá? Então, a microesferologia vai ser uma análise do íntimo. É isso que faltou vamos dizer, o Heidegger analisou muito o estimo, a estrangeiridade originária. O Sloterdijk vai ser um pensador da intimidade, né? É aquela coisa que o pessoal achava meio brega. Você pensar, parecia com música do Vando, né? A intimidade. Fala, pô, o que pensar em intimidade? Vamos pensar estranheza, a radicalidade da solidão, né? Tem uma espécie de dogmática da solidão inicial na filosofia contemporânea que ela é falsa. Na verdade, a solidão não é originária. É isso que o Sloterdijk está tentando, vamos dizer, corrigir. Há um patos existencialista na filosofia contemporânea que ele é equivocado, é isso que ele está falando, né? Os abandonados, os solitários, eles são uma espécie de minoria. São aqueles que tiveram azar na aliança originária. Então, a analítica do íntimo ela é problematizadora da psicanálise tradicional, porque ela não parte do sujeito, né? Não é assim que tem um sujeito e a mãe lá, o seio, seria o objeto, né? Não é assim.
Ele parte de um pré-sujeito em relação de consonância com um pré-objeto. Isso a gente vai ver melhor. A macroesferologia procura desvendar a forma do mundo na era metafísica. A forma do mundo na era metafísica é esse globo unitário, vamos dizer, aquilo que às vezes hoje em dia, por exemplo, você pode dizer que essa extrema-direita tenta reabilitar um mundo unitário, com Deus em cima, tudo no lugar, né? Essa imunidade metafísica, digamos. Já a dissolução dessa superimunidade ideal, né, que é a passagem da alma para o corpo, e a correlata crise da forma política imperial, que a metafísica está ligada a essa forma imperial de política, abrem o campo da modernidade, como uma era na qual o onde nós estamos hoje é esclarecido pela forma da espuma. Então, a modernidade seria uma analítica de uma multiplicidade de mundos. Como eu falei para vocês, é como um grande, sabe o prédio da Copan? Cada um está num quarto, os quartos são isolados, mas conectados. Você não tem mais uma visão do todo, né? Você está dentro do seu mundinho lá. Seriam as redes sociais que você tem no WhatsApp, são os seus mundinhos, né? A analítica da espuma, enquanto ontologia de nós mesmos, pois somos onde estamos, oferece um diagnóstico relevante do nosso lugar atual. Então, Sloterdijk vai oferecer até uma análise do presente, que ele chama de Palácio de Cristal e suas imunidades técnicas, a residência na instalação do interior capitalista. Aí eu digo assim, não há como você fazer filosofia no presente sem dialogar com esse diagnóstico do Sloterdijk. Seria como filosofar depois de 1820 sem dialogar com a enormidade da narrativa hegeliana. Essa narrativa do Sloterdijk, a narrativa imunológica, não idealista e não metafísica, compete com a enormidade, com a de Hegel. Quer dizer, uma narrativa dele tem uma mesma força e ambição que a do Heidegger, do Hegel e do Marx. Quer dizer, se os jovens europeus situavam-se no mundo pós-Revolução Francesa com a narrativa de Hegel, né? Os jovens de hoje, mundializados e nascidos já em plena era tecnológica da comunicação absoluta, após o deciframento da vida, das partículas elementares, né? Do inconsciente, sei lá o quê, eles podem se situar, quer dizer, a obra do Sloterdijk ajuda os jovens de hoje a se situar e ganhar uma localização bem precisa de onde estão. Então, você consegue localizar onde você está com essa narrativa filosófica. A filosofia serve um pouco para isso, né? Para dizer o presente, aonde estamos. Convém dizer que, para o Sloterdijk, só para dizer isso para vocês, não há saída nem superação da tecnociência. Ao contrário de Heidegger, Sloterdijk não se ajoelha para um novo começo não mais metafísico. Não há também mais uma revolução no sentido de Marx. Na era pós-comunista dos meios e das redes, a ira é a raiva, a ira, se dispersa e não fica mais aglutinada num banco à espera do grande dia. Quer dizer, o Sloterdijk fala que na era pós-comunista, a ira se dispersou nas redes sociais. O cara xinga, grita, né? E a revolução precisava que a ira ficasse acumulada num banco, com lideranças dessa ira, para chegar no grande dia da revolução. Esse é o livro Ira e Tempo. Então, na era pós-comunista, a ira está dispersa. Não há mais um partido comunista ou um partido dos refugiados. Estes últimos buscam integração nas sociedades mais ricas. Aqui, só para vocês entenderem um pouco a dimensão política do pensamento dele, a análise do presente, né? O antigo processo histórico emancipatório deu lugar ao presentismo da gestão do planeta. Gestão climática, depois a gente posso explicar para vocês isso. Essa breve recapitulação das 2.400 páginas
que perfaz a trilogia Esferas. A trilogia Esferas são livros bem gordos, assim, dá umas 2.400 páginas. Esse seria o resuminho, né, dessa trilogia. Elas comprovam a amplitude desse projeto do Sloterdijk, né? Então, o que ele abarca? No livro 1, vocês vão ver que é a antropogênese, quer dizer, a gênese do homem, o Dasein, ele fala, às vezes, ele fala Dasein, né? Só que o Sloterdijk não faz ontologia do Dasein, ele faz antropologia filosófica, né? Quer dizer, ele retoma o diálogo com a etnografia, com a paleontologia, então ele não fica como no Heidegger, que ele acha que o Heidegger é muito cristão nisso aí, o milagre do ser, que o ser acontece para o Dasein, né? O Heidegger exorciza o lado biológico vamos dizer assim, do humano, né? E o Sloterdijk não, ele vai para o lado ele dialoga com a biologia e enfim, com a etnologia, a antropologia e o pessoal que trabalha com autista, com psicóticos, né? Aí ele fez, então, uma ontologia do íntimo baseado em tudo isso, né? O Heidegger não tinha noção dessas coisas, né? E o Heidegger também, pessoalmente, era um esquisitão. Ele era um cara, vamos dizer, da dobra, né? Da diferença. Ele não era... O Loparic, que, como eu viu, ele me contou uma vez que ele, quando ia dar aula, todo mundo subia junto, assim, por um elevador, né? E o Heidegger sempre ia sozinho, assim, a pé na escada, sempre durinho, rígido. E uma vez um cara pegou no Heidegger e quase teve um colapso. O cara, sabe quando segura no braço de um amigo, assim, diz que ele... É verdade. Mas, enfim, isso só para dizer que todo grande pensador tem também seus pontos cegos, né? Que um outro complementa aquilo, né? Então, para uma análise do íntimo, você tem que ir para esses outros filósofos, né? Então, ele vai explicitar a antropogênese e a ontologia do espaço íntimo, né? Depois, no livro 2, a era do homem metafísico. Quem que é o homem metafísico? Aquele que está abrigado no interior de um design imunológico específico. É tipo o negócio do Bolsonaro, Deus acima de tudo. Esse é o design imunológico da era metafísica, né? Na qual a palavra absoluto gozava ainda de plenos direitos, né? E a alma do mundo, quer dizer, o termo absoluto, ele já não, depois da morte de Hegel, não se fala em absoluto mais, né? O absoluto é algo que está ligado a Deus, a esse aliado metafísico, né? A palavra absoluto goza de plenos direitos e a alma do mundo envolve a todos numa inclusividade benévola. Isso que é o Esferas 2. Aí, acabando, eu falo para vocês do Esferas 1, eu vou conversar mais informalmente. E o Esferas 3, né, a análise da modernidade, como compreendida como uma marcha contínua dos processos explicativos e explicitadores, né, possibilitadores de mimo e de liberação do peso da vida. Quer dizer, a modernidade, você pode explicar, ele fala que a modernidade está ligada a você poder explicar, explicitar as coisas e fazer prótese, né? Por exemplo, eu explico o meu braço, eu faço um braço mecânico melhor que o meu, vou no Sírio ou no Einstein, ganho um braço melhor. Um cara faz uma prótese de perna, ele ficaria jogado na cama o resto da vida, vai ser campeão olímpico, né? Então, Sloterdijk tem uma visão da técnica que ela é positiva, ela é produtora de leveza, né? Por exemplo, se eu explicito a antropogênese, como ele faz em Esferas 1, eu posso saber por que alguém ficou autista e fazer uma intervenção clínica para tirar a pessoa do autismo. Porque eu entendo o processo que deu problema nessa díade comunicativa, ele não formou o eu, então eu consigo... Então, a modernidade, como processos de explicação, ela possibilita você, vamos dizer, tornar mais leve, né? Não sei se vocês estão entendendo, e possibilita você protetizar algo. Quer dizer, eu posso, num consultório, protetizar uma mãe, por exemplo, e acolher um
psicótico de tal modo que ele consiga vir a si, chegar ao mundo, digamos, né? Tem muitas pessoas que não chegaram ao mundo, né? Então, eu vou falar para vocês, esse é o geral, não sei se vocês querem perguntar, esse é o geral para situar. Agora eu ia conversar um pouco com vocês até o fim do Esfera Zoom, explicando um pouco. Agora, se vocês quiserem aproveitar uns 5, 10 minutos de não intervalo, mas só para perguntar sobre o geral, eu posso responder. Fala, amigo. Eu queria perguntar, eu entendi que o Sloterdijk ele não trabalha no âmbito ontológico, né? A questão do ser ali está um pouco mais a escanteio, não que ela seja esquecida, né? Mas já falando em esquecimento, né? Uma das grandes questões para o Heidegger ali com a técnica é um agravamento do esquecimento do ser, né? Você tem uma perda com essa conexão, né? Eu queria saber mais ou menos como isso fica com o Sloterdijk, porque você falou que ele vê coisas boas na técnica, né? Mas, por exemplo, aquele texto sobre a era da técnica do Heidegger, ele traz algumas questões bem pertinentes, né? Sobre como a gente está distante da natureza mesmo, cada vez mais fragmentário na experiência das questões, né? Das coisas. Essa pergunta é muito boa, né, André? O Sloterdijk não tem essa tecnofobia, né? Mesmo porque esse processo é irreversível, né? E você pode, mesmo dentro disso tudo, quer dizer, eu uso prótese já na artéria, né? Isso foi porque explicitaram já o funcionamento do coração, das artérias, então eu já estaria morto. Então eu ganho uma longevidade. Isso é possibilitado pela modernidade e a técnica. Mas eu posso ter uma experiência, vamos dizer, poética, ou eu posso, sabe, fazer a cerimônia do chá lá, ou da maçã, zen, sentir a presença das coisas, vamos dizer, no fim de semana e trabalhar na segunda. O Sloterdijk não tem. No Heidegger você tem uma espécie de ou é isso ou é aquilo. Se você está no mundo técnico, você está fechado para a aparição epifânica da automostração da coisa, né? No Sloter, você pode conviver isso aí. Eu posso estar, vamos dizer, numa atividade aqui no virtual, de repente eu saio, vou ali com o meu cachorrinho na praça, vejo o sol, a árvore, vamos dizer, e me recordo do ser, né? Então, o Sloterdijk não tem esse problema do esquecimento do ser, né? Como uma questão que abarca uma narrativa do Ocidente, né? E que termina numa visão catastrófica da técnica e de espera messiânica de um outro começo, de uma nova abertura epocal, né? Que nos convocasse para uma outra maneira de estar na existência, relacionando com os entes a partir da negatividade, né? O Sloterdijk você pode continuar fazendo isso, ou lendo poesia, e ao mesmo tempo voar de avião, né? Ou ter uma prótese, um braço mecânico e abraçar o seu amigo. Então não tem essa exclusividade, sabe? Ele vê mais que a técnica produz uma amplificação das possibilidades. Vamos dizer, eu estaria aqui, hoje a gente não poderia conversar, né? O microfone amplifica o som, isso aqui amplifica a possibilidade de partilhar essa leitura que eu fiz do Sloterdijk, tá entendendo? Ele não tem uma visão tecnofóbica, né? Aí ele vai fazer várias análises do Heidegger e tal. Eu acho, né, que você pode ter, isso que eu estou falando, você poderia ter um cara que está aí numa vida extremamente contemporânea, mas que ele consegue ter essas clareiras de poema, né? E pode ler Drummond com a namorada no fim de semana, você vai dar um mergulho no mar e realmente lembra. Então, eu acho que o Sloterdijk iria mais por aí, né? Você tem que ou não é ou, mas é e, né? Ele é um pensador de situações complexas. O século XXI, um pouco porque para ele não vai ter uma superação da metafísica. Isso é um delírio criptocatólico do Heidegger, né? Que você vai ter uma nova, como se o paraíso terrestre viesse. Você entende? Ele acha que nunca vai ter essa superação, né? Tem uma frase até engraçada, tem um livro chamado Sem Salvação, que é Diálogos com Heidegger, sabe? Ele fala assim,
O Heidegger é um ótimo pensador para uma época pós-científica, pós-universalista, pós-missionária. Então, ele fala, mas uma época assim não vai existir, né? Quer dizer, a técnica ela é irreversível nesse sentido, né? Nós estamos quase no início dessa era tecnológica, né? Nós estamos no começo disso. Isso vai aumentar muito no século XXI, né? Então, nesse sentido, Heidegger era um homem muito conservador, ligado à velha Europa. O Sloterdijk faz um pouco esse diagnóstico do Heidegger, né? Essa ideia de um homem ligado a uma velha Europa, onde essas imagens fisiocêntricas do acontecimento, né? Muitos jovens já nem entendem muito essas metáforas, sabe, do brotar, da physis, daquilo que se doa por si mesmo, né? Desculpa te interromper, né, Juliano? A relação com Heidegger, que é ao mesmo tempo de complementação, fidelidade e correção, vamos dizer, e crítica também. Ele é muito crítico do Heidegger, tá entendendo? Só para complementar, Juliano, dois dedos de prosa, né? Eu acho que o curioso desse movimento, né, concordo tudo com o que você apresentou aqui do Sloterdijk, do contraponto ao Heidegger, né, que talvez a gente possa chamar isso de era da técnica, né, a gente talvez possa pegar um pouco o Deleuze, Guattari e o próprio Maurizio Lazarato, né, para trabalhar isso como uma questão também do próprio capitalismo, né, o quanto que a gente também caminha para esse avanço tecnológico à custa de quase que uma hecatombe ecológica, né? E isso que a gente fala do brotar da physis, o quanto que estava presente, por exemplo, em culturas ameríndias aqui, nosso povo originário, por exemplo, o quanto que isso se perde, né? Eu fico pensando um pouco nessa tensão também, como a gente conseguiria dialogar isso com o Sloterdijk, sabe? Colocar um pouco, talvez, o Krenak ou algum cacique para dialogar com o Sloterdijk, que caldo ia sair disso? Não sei se você consegue fazer algum tipo de prosa sobre isso, Guilherme. Aí tem muitas questões boas, né? Eu acho que o Sloterdijk pensa técnicas, como é que fala? Homeotécnicas e alotécnicas. Então, tem técnicas que seriam mais de acordo com a natureza, né? Não extrativas e destrutivas, né? Mas ele é um pensador mais eurocêntrico. Ele é um homem conservador, né? Ele não tem essa ideia de uma aliança com os povos terrenos, vamos dizer assim, para sair da catástrofe climática, né? Termopolítica. Acho que ele vê que vai ter soluções intratécnicas, mas ele não joga fora o modo de vida da civilização ocidental. Ele não vai jogar no lixo. Por isso que muitos acusam ele de conservador, né? Mas ele não, porque esses outros mundos podem subsistir, né? Quer dizer, você pode ter zonas de latência, zonas onde o ente não está explicitado, zonas de guarida ecológica, né? Você pode ter várias áreas assim que seriam totalmente desmobilizadas isso inclusive para interesse termopolítico do planeta, né? Mas não tem vamos dizer assim, uma visão de uma superação radical da modernidade, como, né, os heideggerianos, e acho que esse pessoal ligado a Dana Haraway, né, o pessoal dos povos terranos, né, ou viveiros de casto no Brasil, né, eu acho que o Sloterdijk é uma outra coisa, mas vamos dizer, ele preza essa multiplicidade desses mundos aí, né? Mas eu acho que ele acredita, por exemplo, que a própria energia solar, formas de energia e técnicas que, de algum modo, não são colapsantes, né? Então, isso tudo... Eu não li, tem um livro último dele na Alemanha agora, que é sobre a pandemia e o futuro da humanidade, essa questão da mudança da relação com a natureza, que eu não li ainda, né? Mas ele não joga fora, entendeu? Para você... não é assim que eu vou virar agora um modo de vida indígena, né? Isso não teria mediação com essa coisa que a gente está aqui agora, por exemplo, né? Essa virtualidade, né? Eu estou com prótese, eu preciso de medicações ultramodernas, né? Tá entendendo? Então,
não teria como você... Mas ele... Eu preciso ler esse último livro dele, né? Mas não teria essa passagem para um outro começo e uma crítica radical da civilização. Acho que ele é um pensador da civilização, né? O Heidegger era um crítico da civilização, né? E talvez esse pessoal aí que você está lendo também esteja mais alinhado aí com o Heidegger até do que com, né? Mas o Sloterdijk é muito, vamos dizer, ele é interlocutor tanto do Viveiros de Castro quanto do Bruno Latour. Sabe que o Bruno Latour é muito ligado ao Sloterdijk, né? Então, acho que ainda ele é incontornável para esse diálogo, para essa questão. Mas isso aí eu não sei se eu te dei a direção da resposta, se você está se você está com... alguém está perguntando uma coisa. Vou responder depois para o Pedro, né? É um pouco isso, Pedro. O que o Pedro falou, André, é um pouco essa questão. O Sloterdijk é como se fosse, sabe, um cara mais normalão. É um cara mais... Ele é doidão, mas ele é mais establishment, né? Ele é um alemão que foi reitor, né? O Heidegger, se fosse visitar um diretor do Itaú, ia ter um chilique, né? Fazer uma conversa com o dono de empresa, ele ia ter uma alergia e ia ter um colapso. O Sloterdijk, ele conversa com a Angela Merkel, né? Ele é um cara mais... Eu sou até mais doidão e heideggeriano, mas o Sloterdijk me curou muito desse romantismo do Heidegger, sabe? Eu acho que no Heidegger tem, de fato, uma posição muito quase que isolacionista, né? Assim, sabe? Do tipo, aquele Cadernos Negros, que eu não li, o Heidegger fala assim, né? Os judeus são desenraizadores, só pensam no banco e no dinheiro. O gigantismo americano do capitalismo, também não estou. O comunismo soviético, também não. O republicanismo francês, não. Imperialismo inglês, não. É não para tudo, né? Então, o heideggeriano é aquele cara que não quer jogar a bola com ninguém. Ele fica ali defendendo aquela solidão radical né? Então, a posição do Heidegger, de fato, ela é extrema. Qual é a questão da obra do Sloterdijk? Sair do extremismo do século XX. Sloterdijk acha que Adorno, Heidegger, toda a filosofia, mesmo Deleuze, a filosofia do século XX é marcada por um extremismo, né? E que a gente tem que se abrir para um pensamento da complexidade e fazer uma crítica da razão extremista. Esse é o ponto assim mais abrangente da obra dele. Eu entrei nisso até porque eu era muito extremista, sabe? Eu quebrei a cara, fiquei muito sozinho e tal. Então, eu gostei. Quando eu fui lendo Sloterdijk, eu fui achando que ele era... Eu me senti olhado por ele e me senti ridículo. Ao ler a obra dele, eu fiquei em questão até do fio de cabelo até a ponta do pé. Então, eu acho que ele abandona esse romantismo aí que o Pedro falou, sem dúvida alguma. Esse é o ponto aí. Fala, André. Vocês podem quiser fazer o grupo assim, perguntando, também é uma boa. Tá bom. Só para complementar, no tom de piada, né? Parece que um pouco o Sloterdijk ele aparece meio Ciro Gomes, meio Marina Silva, né? Meio nem de esquerda, também nem tanto de direita, mas vamos ver o que dá para fazer com esse caldo, né? Eu acho que ele é um homem sistêmico, porque você dizer que é fora do sistema hoje em dia seria quase um absurdo nesse sentido, né? Porque todos nós estamos numa vida intrinsecamente sistêmica, né? Num planeta comum, né? Então ele está mais como um pensador reformista do que revolucionário, né? Eu acho que é mais nessa linha. E vamos fazer políticas públicas, vamos diminuir o fosso da desigualdade, vamos tentar diminuir tudo que é essas questões aí dos dilemas termopolíticos, que são imensos, né? Mas essa retórica de um novo começo, de uma ruptura radical, ele não tem isso. Eu acho que essa é a retórica do século XX, ele acha que isso não funciona, que você não só você não dialoga, né?
cria também, como eu criei para mim, cria uma aristocracia dos nadificados, uma aristocracia dos críticos, sabe? Versus os alienados, os bobões. Vocês são os babá que eu já saquei, entendeu? Você cria uma coisa assim, tem a ver com o profetismo, aquela coisa do cara que fala, o mundo está podre, eu vou dizer para onde ir. O intelectual fica ainda no lado profético. Ele acha que, na modernidade, o intelectual tem que mostrar que nós estamos numa idade da prata, vamos dizer, né? Que a idade do ferro é que se sonhava essa idade do ouro, né? Quando havia realmente uma miséria absoluta, havia os profetas apontando o paraíso, né? Nós estamos numa idade da prata. Você entendeu? Para ele, a função do intelectual da Idade da Prata é tentar mostrar que é melhor viver numa era da prata do que numa era do ferro. Então, não tem esse utopismo revolucionário, pertenceria à figura do profeta, né? Eu concordo com isso também, sabe? E eu acho que a crítica se esvaziou muito, né? Porque ela fica denunciando, mas... Sabe, é tipo, por exemplo, o Marx, quando viajava, não podia entrar em outro país, porque ia ser preso, né? Hoje, vamos dizer, o Zizek, o Agamben vão dar palestra em outro país, vão de jatinho para ganhar $20.000, né? É diferente. Não tá... Eu acho que essa retórica crítica, ela já não tem, ela não... Vamos dizer assim, né? Vale mais você propor coisas, né? Eu acho o Sloterdijk muito mais do jeito que você fez essa caricatura. Eu também não sei me posicionar tanto politicamente hoje em dia, né? Mas eu acho que ele não é um cara da ruptura, né? Da revolução e da radicalidade. Isso para ele não leva a nada, isso aí. Isso aí já nem tem mais lugar, porque você não tem Partido Comunista, a IRA está dispersa, né? Você não tem mais isso aí, já acabou. Se alguém quiser perguntar, daí eu falo, ou vocês querem dialogar assim, é uma boa. Posso falar mais do Esfera Azul, mas é legal também a gente conversar, se vocês indagando coisas que te trouxeram curiosidade, eu vou explicando ele um pouco. Eu recomendo muito a vocês a leitura do Esfera Azul para quem é psicólogo. Realmente é um livro extraordinário, assim, é um livro que vai ficar como Ser e Tempo, quer dizer, já ficou, né? E é um livro muito maravilhoso, que fala de todo esse início do Dasein. Eu vou dizer para vocês, é uma espécie de explicitação do ser para o início, coisa que o Heidegger não pôde fazer, ele não tinha condições de fazer isso. Juliano, só para a gente complementar, então, aí qualquer coisa, se não tiver mais perguntas, você segue aí apresentando alguns pontos do Esfera 1 e a gente também vai fazendo essa prosa quando ela aparecer pertinente, né? O Pedro ele comentou lá no chat, né, que o Sloterdijk, nesse sentido, ele acaba como um defensor reformado da herança iluminista, já que ele não abandona a civilização, técnica, ciência. Uma ótima pergunta que eu nem sei se eu sei responder bem, sendo bem franco com vocês, né? Em alguns momentos eu vejo que ele fala que ele ainda no Deves Mudar de Vida, no início, ele fala que, como ele trabalha com explicitação, né, de formas de vida, de épocas, que isso está dentro desse projeto iluminista. Sabe, por exemplo, Esfera Azul, eu vou explicitar o ser para o início, as relações de complementação. Então, essa ideia de você explicitar, né, está muito mais ligado à modernidade do que, por exemplo, um dizer hermético, poético do pensamento do ser, né? Então, às vezes, eu vejo que ele se filia ainda a essa... Agora, ele não é um cara que vem de Kant para Habermas, né, da tradição iluminista. Ele dialoga muito com Nietzsche e Heidegger, né? Então, ele é uma figura muito estranha. É difícil você pegar, ele é como um sabonete que você está no banho. Sabe um mercúrio quando o termômetro quebra? Por isso que eu acho que ele é inovador. Você, com as categorias do passado, você já não pega ele. Ele já está muito além desses modos de apreensão. É conservador, é sei lá o quê. Porque a obra dele ela é um divisor de águas, ela está inaugurando uma nova forma de pensar. É uma obra extremamente importante. Eu tenho aqui
40 volumes dele e não tenho tudo, né? Quer dizer, o cara é realmente genial, né? Nós somos pobres mortais, né? Ele realmente é um pensador de primeiro padrão, aquele tipo que surge raramente. Eu acho que ele é um divisor de águas na filosofia, ele está reposicionando tudo, e as pessoas ainda têm medo de ler ele, porque ele bate em tudo aquilo que a gente pôs no altar. Então, é fascinante o negócio. E aí você brigar com ele é duro, né? Mas eu acho que as categorias que a gente tem normalmente, tanto políticas quanto filosóficas, não abarcam mais ele, sabe? Mesmo direita e esquerda, mesmo iluminista, o crítico do iluminismo, eu acho que está fazendo aí uma coisa complicada que eu não saberia te responder. Eu não consigo apreendê-lo com essa categoria. Então, um exemplo que eu estou te dando, né, Pedro, né, que ele mesmo dá, no início do Deves Mudar de Vida, ele fala que ele ainda está num projeto de esclarecimento, porque ele está explicitando coisas, né? Então, um pensamento mais heideggeriano não faria isso no sentido do pensamento do ser, né? Mas eu acho, confesso a vocês, vou ser bem franco, eu acho que a obra dele desafia as categorias tradicionais. E é difícil colocar ele numa caixinha, sabe? Ele, às vezes, se definiu como heideggeriano de esquerda, no início, na Alemanha, né? Depois ele bateu na teoria crítica, mostrou que a teoria crítica estava morta, teve o debate com o Habermas, né? Eu acho que ele está inaugurando formas de pensar que a gente ainda não está acostumado. Essa é a minha posição sobre ele. Obviamente que eu admiro muito, então posso estar enganado, mas ele tem sido lido como uma coisa, como um divisor de águas, quer dizer, não é assim como o cara que está requentando tradições, ele está inaugurando algo novo. Isso eu falei com os filósofos na Alemanha, um pessoal que eles falam isso também, que eles falam há uma renovação radical da filosofia. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, não, eu falo um pouco da analítica do íntimo. O principal da analítica do íntimo, né, o André já sabe isso, é essa ideia, né, de que você substitui o afeto do desamparo e do não pelas formas de sustentação e complementação, né? E parte desde a inclusividade na placenta, né? Como se fosse a placenta uma irmãzinha, sabe? Que está ali quietinha, para você dormir no beliche. Então, você está incluído no interior sustentado, digamos assim. Tem uma longa análise, 50 páginas falando da placenta. E quando você nasce, né, a placenta dá lugar a outros complementadores que vão substituir esse primeiro, né? Essa ideia troca a ideia do abandono pela ideia troca a ideia de desamparo pela ideia de sustentação, tá entendendo? E a ideia é que você parte não de um eu, mas de um pré-eu que está em consonância com um complementador, né, mais adulto, que vai, de algum modo, sintonizar a sua música, a sua musicalidade, o seu gesto, e nessa estufa do 2 em 1 que você vai se autonomizar, quer dizer, o eu é posterior ao 2 em 1. Depois que você vira um Dasein, quando você sai desse caldo pastoso, né, tá entendendo? Desse simbiose do 2 em 1, né? Então, vamos supor, dando um exemplo aí desse 2 em 1, eu gosto de metáforas musicais, né? O Sloterdijk tenta sair da gramática visual, da psicanálise e da metafísica, né? Então, o exemplo que eu dou, que eu falei para vocês, não sei como é que eu me suprimo ali, que eu me incomodo de mim ver. Um exemplo musical, né? O André fala uma coisa, ele está emitindo, ele emite alguma coisa, né? E ele, vamos dizer, não é um samba de uma nota só. Então, eu que sou o complementador dele, vamos dizer, a mamãe dele, eu vou emitir uma outra nota que dá continuidade àquela, tá entendendo? Ela vai na mesma vibração, mas ela não repete, ela acrescenta.
Isso é um movimento de continuidade daquele gesto. Quer dizer, a díade comunicativa está adensando, está engordando. Eu jogo uma nota, ele dá outra. Eu sigo, dou outra. Estão entendendo? Essa música não é dele nem minha, ela é comum aos dois, né? Essa música que ele está criando comigo é o repertório de si dele. Quer dizer, uma hora ele vai repertoriar essa musicalidade, ele não vai mais precisar do aliado, do partner, né? Vamos supor que fosse um dueto de violino, ele vai saber tocar a peça, uma hora vai saber tocar sozinho em outros contextos. Esse repertoriamento aí é a formação do self, né? Ele é formado nessa díade comunicativa, num movimento de continuidade incorporador, né? Por exemplo, o leite materno para os Sloterdijk não é um objeto, ele é um ocupante, né? É uma teoria medial da subjetividade. Então, nós somos ocos e tem ocupantes que são benévolos, né? Se você toma o leite e você é tomado pelo leite, aí que começa a nascer, vamos dizer, as dimensões interiores do eu, né? Você começa a ganhar corpo, começa a sair do vazio, sabe? Tem um canibalismo afetivo, né? Por exemplo, você lê Sloterdijk, você toma para si aquela obra, você ganha corpo, é um canibalismo. Nesse início, você tem um tráfego de gestos que é incorporador, né? Uma espécie de canibalismo mesmo. Você morde o peito da mãe, eu mordo o corpício do outro, sabe? Aquela mordidinha, aí para citar o Vando para vocês, né? É uma mordidinha hospitaleira, né? Se o corpo da mãe é totalmente estranho, você não pode morder aquele outro, você não pode incorporar, você vai ficando vazio e recuando, você vai virando heideggeriano, você vai recuando, né? Você não ganha dentro, né? Então, essa analítica do início do Sloterdijk mostra como é que nasce o eu, né? Eu tenho até uma frase que eu lembro que eu estava lendo Esferas 1, 2009, 2010, a frase onde eu deixei de ser heideggeriano, Sloterdijk dizia assim, como é que eu mostro para um menininho não abandonado as vantagens de ter nascido? Né? É uma pergunta mais ou menos assim. Daí ele fala, porque ele encontra mamilos eudaimônicos, né? Aí meu braço tá. Mamilos felizes, caramelos cheirosos, né? E fadas potáveis, fadinha, caramelos cheirosos, fadas, sei lá o quê, que velam discretamente sobre o berço, né? E rompem tranquilizadoramente, né, nesse bebê, fazendo, vamos dizer, intrusões benévolas, imbricações positivas, né? Estão entendendo? Esse mamilo feliz, essa fada comestível, esse caramelo cheiroso, que vai costurando uma zona de amparo no interior do Dasein, né? Então, você tem mais uma filosofia, né, como é que a gente chama isso aí? Medial da ocupação, né? De como é que você não se torna... Isso que eu mostro no meu livro, como é que alguém não fica oco e esvaziado, né? Quando eu entendi isso, eu entendi que a obra do Heidegger dizia respeito a um tipo de pessoa, né? Está entendendo o que eu estou falando? Então, você tem no Esferas 1, né, você mostra como é que alguém se torna um si mesmo, né, que está amparado, que tem um clube de aliados, né? É isso que eu falei para vocês, mamilos felizes. Uma coisa é encontrar mamilos felizes, a outra é, como dizia o Artaud, vomitei o leite materno, né? Ele vomitou o leite materno, ele recua e fica estranho ao mundo, ele não adentra, está entendendo? Agora, o leite materno seria algo que você cria. Então, se a mãe dá o peito lá numa consonância com a hora que você quer mamar, o leite não é estranho, não é exterior. Você está criando o que você encontra, aquilo de algum modo é um ocupante benévolo, né? Que você toma aquilo e é tomado por aquilo, né? É isso que vai criando, que vai vertebralizando o Dasein. Então, a analítica da intimidade é uma coisa genial, né?
ele consegue descrever essas díades iniciais de um modo assim que fica, sabe, igual em matemática, CQD, como queríamos demonstrar, né? E ali ele coloca, ele vê que questões heideggerianas, lacanianas, muitas delas você tem que largar, tem que ir além. Essa ideia de uma solidão inicial, essa dogmática disso, qual outra coisa? Essa ideia do trágico, elas são da experiência de alguns azarados, nos quais, por exemplo, eu me incluo e outros se incluem, mas não é a experiência, vamos dizer, da maioria. Estão entendendo a ideia? Isso eu poderia... Tem vários excertos desse livro, dialogando com Heidegger, né, com Lacan. Aí vocês veem essa mudança, né, do afeto do não, do negativo, para o afeto do positivo, da chegada ao mundo como uma notícia boa, não como um estar jogado. Essa é a ideia da esferologia, está entendendo? Essa é a ideia da esferologia. Quer dizer, não estamos mais numa chave de que tem que desconstruir, zerar, tirar, né? Tudo bem, se o cara está num falso amparo, você pode quebrar, né? Mas você tem imunidades necessárias e boas, né? E a filosofia do século XXI tem que pensar as imunidades. Não adianta mais seguir pensando o nada, quebrando tudo, não adianta mais isso. Esse é um pouco o patos geral, tá entendendo? Nós temos que pensar as construções, né? Como é que a gente vive junto, como é que a gente, enfim, melhora as imunidades, né? Tanto sanitárias, políticas, econômicas. É uma filosofia, como o André falou, mais do interior sistêmico, né? O Sloterdijk é mais ligado ao Niklas Luhmann, sabe? O grande sociólogo do século. Se a gente trabalhar a vontade de poder no Nietzsche a partir da fisiologia do corpo, aí não concluiu lá. Depois, André, lê para mim o resto da pergunta. Eu vou ler ela completa só para garantir, Juliano. Se a gente trabalhar a vontade de poder no Nietzsche a partir da fisiologia do corpo forte ou fraco, dá para fazer uma leitura interessante dos adeptos ao niilismo, como pessoas infelizmente desafortunadas. Novamente o Pedro. Sim. Isso aí é uma longa, porque a relação mais forte dos Sloterdijk é com Heidegger e com Nietzsche, né? Então aí tem uma longa... No Deves Mudar de Vida, ele dialoga com Nietzsche, ele corrige o Nietzsche em alguns aspectos, né? Mostra onde que o Nietzsche exagerou, é igual a coisa do Heidegger, sabe? Ele tem um diálogo com Nietzsche assim fantástico, tem 2 livros específicos sobre Nietzsche, né? Tem umas 40 páginas muito belas no Deves Mudar de Vida sobre Nietzsche. Então, é um dos principais interlocutores, além do Heidegger, né? É o Nietzsche. Ele não trabalha tanto com essa fisiologia do forte e do fraco, né? Mas talvez um pouco nessa discussão que a gente está tendo, né? O cara vamos dizer, o melancólico, né? Que não sabe dizer o que ele perdeu, porque ele perdeu o aliado antes de se constituir, ele vai se tornar lamuriento, meio reclamante, né? Não vai ter uma existência afirmativa. O Sloterdijk coloca isso não no sentido fisiológico, mas ligado ao modo desses encontros, vamos dizer, uma coisa mais espinosista, se vocês quiserem, né? Então, o próprio Nietzsche, para o Sloterdijk, nesse sentido, era alguém que ficava batendo na porta da hospitalidade, né? Mas ele ficava sempre ainda meio suspeitando da hospitalidade, entende? Esse grande sim trágico do Nietzsche ainda é um pouco especulativo e metafísico. Tem que dizer sim para um lugar, uma pessoa, né? E aí você vai se determinando no mundo. Mas essa discussão é imensa. Se você ler lá no Deves Mudar de Vida, tem várias análises do Nietzsche, correções do Nietzsche,
aonde que ele fala que o Nietzsche era doentinho em algumas coisas, que ficou muito na coisa anticristã, e às vezes não desenvolveu quais eram as terapêuticas positivas de afirmação, sabe? Eu tenho um diálogo com o Nietzsche riquíssimo, assim como com o Heidegger, é genial. Então, olha, como com o Heidegger, para te responder, ele adora o Nietzsche e, ao mesmo tempo, critica certas coisas do Nietzsche. Essa análise da intimidade, do dois em um, também o Nietzsche não tinha, né? O Nietzsche era meio fóbico, assim, ele era um homem sempre desconstruindo e apontando para o além-homem, né? E nunca dizendo, bom, aqui eu vou ficar, agora eu sou seu amigo, eu vou ficar aqui, né? Ele está sempre, como fala os deleuzianos, está sempre em linha de fuga, né? O Nietzsche está sempre em linha de fuga. Ele ainda tem uma espécie de máquina de suspeita da hospitalidade, ele está ainda com essa máquina de suspeita ligada, está entendendo? Mas isso no contexto do Esfera Zoom, né? Depois, nos contextos dos exercícios, da análise do cristianismo, aí está no Deves Mudar de Vida. Juliano, gostaria de entender melhor como se daria o processo Sloterdijk, que introduz possibilidade. Como é que é, André, o resto? A pergunta da Eva, vamos lá. Juliano, gostaria de entender melhor como se daria o processo do Sloterdijk ao introduzir a possibilidade da prótese, pensando a relação clínica, e o processo de desconstrução das sedimentações. Aí ficou um dado aqui, não sei se ficou em aberto, Eva, qualquer coisa complementa aí que é nóis. Eu acho que eu entendi. Vamos dizer que a Eva, não sei se ela é psi, ela é clínica, né? Chega alguém lá que está todo com uma construção que está mambembe, né? E está tudo sedimentado, necrosado, mas o cara está em possibilidades de existir, vamos dizer que não são as dele, que ele se colou ao quê? A uma projeção da mãe, falou, minha filha vai ser bailarina, né? Então, o que o terapeuta faz? Ele vai desconstruindo essa sedimentação, mas, ao mesmo tempo, ele tem que sintonizar com alguma experiência positiva, né? Com alguma indicação de uma possibilidade própria daquela pessoa, né? Então, você precisa... a prótese materna é o seguinte, você tem que, de fato, sintonizar com a singularidade daquela pessoa para formar uma música comum com ela, para ter o que colocar no lugar do que você vai desconstruir. Se você não sintonizar com algo realmente dela, né, acessar algo que não foi visto pelos aliados dela, que ela teve aliados desatentos, ou intrusivos, ou sádicos, né, você tem que fazer uma aliança autêntica com ela, né, para nessa ressonância ela se constituir na direção nova. E aí vai desmoronando o mundo anterior. Entendeu? Você não pode ofertar só a quebra. Se você ofertar só a desconstrução, ela não adianta, não existe. Aquilo vai desmilinguindo conforme você dá, né, a ressonância com algo que ela vai curtir, digamos assim. Você vai tocar num ponto dela que ela vai curtir, e aí você vai costurar essa música, esse tecido, junto com ela. Porque essa pessoa não teve isso. Está entendendo a ideia? Essa é a tal da díade comunicativa inicial. Se vocês quiserem fazer mais uma ou duas, depois eu vou fazer fisioterapia aí, que eu preciso de imunidades técnicas. Acho que só para a gente, então, já ir fechando, não sei, se alguém quiser, eu já falei demais hoje, né, gente, desculpa, então qualquer coisa, se alguém quiser fazer uma pergunta no meu lugar, só me breca, tá bom? Mas eu queria compartilhar duas coisas, né, Juliano? Disso que você falou da díade, né? Eu gosto de pensar como se fosse um entre possível, né? Talvez esquizoanaliticamente demais, né? Mas uma fala que não é nem do paciente, nem do terapeuta, né? Mas um entre que ali consegue ser construído mutuamente, né? Eu acho dos dois juntos. Só que isso aí forma o eu, entendeu? Isso que a minha crítica à esquizoanálise é um pouco que ela, sei lá, tem um lado mais desconstrutivo, né? Quando você tem esse dois em um na musicalidade comum, você está dando estofo para o cara. Você está constituindo o self dele, entende? Alguma coisa que vai ficar, né?
eu acho que no Deleuze, nesse pessoal, você tem sempre uma linha de fuga, tem sempre uma coisa que desconfia demais, entendeu? Deleuze, nesse sentido, é superado aqui por Sloterdijk. Eu acho que é um 2 em 1, eu concordo, mas é um 2 em 1 que é configurador de self, né? Eu acho que a esquizoanálise é mais de ruptura, para você romper com selfies que estão mentirosos. Mas eu concordo, para você constituir o self, você tem que ter uma aliança, né? Mas essa aliança é um pouco careta, sabe? É uma coisa de lentidão, de demora. Os analistas de autismo, tinha um cara na Inglaterra, eu soube de um caso clínico dele, ele usava a mesma roupa durante 5 anos, ele sempre usava o mesmo terno, a mesma gravata, para o cara não estranhar. Você entendeu? Então, esse 2 em 1 tem a ver com uma continuidade, uma confiança. A minha suspeita em relação ao Deleuze é que é muito esquivo, você não abraça, sabe? É muito rebelde. Talvez muito ar para pouco concreto, né, Juliano? Talvez. Eu acho. Muito Eu convivi muito com os deleuzianos no teatro, em grupos, eles não têm essa coisa do abraço. Na clínica de psicose, etc., você tem que estar ali mesmo e tem que gostar daquela pessoa para animá-la, para encontrar a sintonia. Você tem que estar ali de verdade. Não adianta falar, agora eu vou sair. Aí não, sabe, você não pode ter um lado de promessa que os franceses achariam careta. Tá entendendo? Sim. Juliano, só para complementar essa, e já ir tá até encerrando, né, que chegou o seu tempo, né, é a hora, mas até para compartilhar um pouco com o pessoal da turma 2 da especialização, né, que eu acho que hoje é o primeiro contraponto que a gente recebe frente à fenomenologia, né? Eu acho que é importante a gente fazer alguns pequenos pontos sobre isso, né, o quanto que a questão aqui não é se filiar a uma igreja, uma vez mais e sempre, né, retomar esse ponto, mas é conseguir perceber criticamente alguns pontos cegos, né, que também estão inerentes ao Heidegger, Hannah Arendt, Merleau-Ponty, etc., e poder construir isso que o Juliano comenta, que o Sloterdijk também traz, que é um pensamento complexo, e que ele não pode ser feito através de igreja, né? Isso é muito importante. André, eu gostei do que você falou, mas sabe o que eu acrescentaria para eles não se assustarem? Que o Esfera Azul, o meu filho chegou, mas está esperando. O Esfera Azul é uma fenomenologia da intimidade, entendeu? Você pode dizer que é uma fenomenologia da co-subjetividade, quer dizer, ele diz, ele está fazendo uma fenomenologia dessa díade. Então, ainda, você pode dizer que está nessa tradição, essa obra. Tem outras obras dele que ele sai, né? Isso mostra que não há uma ruptura aí, embora seja uma análise, né, não da intersubjetividade, mas da co-subjetividade. Aí fica mais alinhado, porque ele está se filiando aqui à tradição fenomenológica, a Heidegger e tal, entendeu? Então, eu concordo com você, mas ele fala que isso aqui é uma fenomenologia do espaço íntimo. Uhum. É importante, né, Juliana, a gente perceber o quanto que se filiar a igrejinhas assim, né, acho que você mesmo vivenciou isso um pouco, né, na sua trajetória, quando tentou ser demasiado heideggeriano, né, quanto que isso também não é benéfico, né, às vezes traz algumas consequências que a gente nem percebe, alguns pontos cegos, né. Eu gosto de uma crítica que o Peter, né, já que você citou o pessoal do teatro da esquizoanálise, o Peter Paul Pilbert, ele faz no Avesso do Niilismo que ele retoma, né, na verdade, uma crítica já presente na tradição para o Heidegger, que é o quanto que quando Heidegger fala da era da técnica, e só um Deus pode nos salvar, né, essa questão do mundo, o Peter ele brinca falando que parece que no Heidegger o mundo é um jogo sem jogador, né, o quanto que isso também pode paralisar a gente, né, frente a essas questões. Eu acho importante a gente também tecer um pouco essa crítica. Mas talvez seja o meu lado um pouco de filho rebelde do Heidegger falando. Não, concordo, cara. Mesmo um pensador genial como Heidegger, né? Mesmo, sei lá, vai tendo furos e o mundo vai andando também, né? Então, quer dizer, o Heidegger já morreu há 40 anos, né? E a coisa já, vamos dizer, o mundo está andando, né?
a filosofia, ela, vamos dizer assim, ela se renova porque o mundo anda, né? O próprio Heidegger falava, mas vai surgir um outro pensador que vai ter que redizer tudo, né? Isso ele mesmo diz, né? Então, eu acho que desde a morte dele em 76, já são 45 anos, né? É muito tempo se você pensar tantas transformações que a gente já viveu. E essas transformações surge um outro filósofo, que aí abarca isso, né? Então, o cara vira um clássico da história da filosofia, um gênio, né? Mas ele também não consegue dizer, igual você lê Platão e Aristóteles, ele não vai falar do mundo de hoje, né? O Heidegger já chega mais aqui, né? Mas chegou um cara que está, de algum modo, indo mais fundo na análise do atual, sabe? Então, eu acho que isso aí é normal, né? E a gente vai se despedaçando, né? Então, o ideal é pensar com a própria cabeça, relativizar as coisas, né? Agora, tem momentos de paixão por um autor, que você está se incorporando, às vezes, com ele, aí você fica dogmático, sectário, faz parte. Aí passa 15 anos, você toma uma porrada e vê que estava errado. É a vida, aí é a vida. Mas foi um prazer ver vocês. Eu vou descer para ver meu braço, minhas pernas. Qualquer coisa, estamos aí, podem me encontrar. Um grande abraço aí, valeu, prazer.